dosimetria como líderes do primeiro comando da capital e comando vermelho serão beneficiados. Vamos ler por aqui. Então, na esteira do projeto da Câmara, da chamada dosimetria, a Câmara dos Deputados aprovou mudanças que desmontam um dos poucos pontos considerados consensuais da lei antifacção, votada pelo Senado horas antes. As alterações reduzem de forma significativa o tempo mínimo de permanência em regime fechado para chefes do crime organizado, milicianos, autores de crimes hediondos e feminicidas, contrariando o endurecimento aprovado anteriormente pelos próprios parlamentares. O movimento teve como objetivo declarado aliviar a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e oficiais generais condenados pela tentativa de golpe após as eleições de 2022. Se o texto da dosimetria for aprovado como está pelos senadores após a sanção da lei antifacção, o impacto atingirá nomes como Marco Williams, Herbas Camacho Marcola, Luiz Fernando da Costa Fernandinho Beiramar e André de Oliveira Macedo, André do Rep. Isso porque o projeto reduz de 1/3 para quase a metade o tempo de cumprimento da pena em regime fechado antes da progressão ao semiaberto, revertendo os dispositivos aprovados na própria lei das execuções penais poucos dias antes. A contradição aparece logo no início do texto aprovado pela Câmara, inclusive com votos de deputados como Guilherme Derrite, que havia celebrado publicamente o rigor do projeto antifacção. Então, tá vendo, gente? É uma articulação para eles se livrarem, para eles livrarem os deles. É isso, para tirar os deles da reta. E eu sempre falei isso aqui, a PL da dosimetria, ela é antagônica à lei antifacção, tá? Ela é antagônica. Então, quem defende um não tem como defender o outro, tá? Muito importante falar sobre isso. E aqui eu vou trazer para vocês, inclusive, sobre o Alessandro Vieira falando novamente, porque... para ficar claro o que foi que aconteceu essa semana com a PL antifacção também. Eu reputo que o resultado final... Nossa, o meu YouTube tá difícil. Peraí. Deixa eu tirar novamente, porque não dá assim. Vou colocar para vocês, bora lá. Ai. Ele foi muito positivo, feito de uma maneira muito técnica, a começar da própria definição do que são facções criminosas, né? Isso, inclusive, sepulta definitivamente aquela visão que foi colocada no primeiro relatório, lá na Câmara dos Deputados, e pelos argumentos também que eram colocados publicamente, algo que parecia ser muito duro, muito forte, muito firme, mas que, em verdade, era danoso para o nosso país, porque abria brechas, inclusive, de intervenção estrangeira no Brasil, que era a ideia de qualificar essas facções como criminosas, né? Narcoterroristas, exatamente. É importante também que Vossa Excelência colocou o que fazia parte do projeto original do governo, a ampliação, o endurecimento das penas para os líderes, embora a gente saiba que isso não vai fazer com que um criminoso deixe de delinquir, continuar delinquindo, mas nós vamos ter essas pessoas por mais tempo fora do convívio da sociedade e da possibilidade de atuar criminosamente. Também achei boa a colocação de Vossa Excelência, que fazia parte também da ideia original do governo, restringir a progressão do regime e também outros benefícios para os integrantes e chefes de organizações criminosas, o que vai garantir que eles cumpram parte da pena em regime fechado e sem contato com a sociedade. A outra coisa, a ampliação das possibilidades para o confisco de bens e ativos financeiros que vêm das atividades criminosas, com o objetivo de descapitalizar essas organizações, não é? E a proposta que eu diria uma das mais importantes, que é a taxação para a ampliação do financiamento para a segurança pública, inclusive das BETs. Nesse ponto aí eu tenho
uma percepção ou uma avaliação que a gente entra numa certa contradição. Eu, por exemplo, sou defensor de abolição definitiva dessa atividade de bets. Eu acho que isso é um câncer que está prejudicando o nosso Brasil, por onde Olha o nosso faz, consenso aí, que beleza. Por onde se faz lavagem de dinheiro, por onde essas organizações criminosas atuam. Lógico que se elas estão vigendo, se existem, tudo bem, aplicar a taxa de 15%. Agora, se nós conseguimos esse objetivo de acabar com elas, nós temos que ir pensando desde já de fontes substitutivas para isso. Mas acho que foi muito importante essa colocação. A preocupação. Essa questão das bets, como vocês sabem, a taxação das bets iria ser voltada ao financiamento das investigações. Duro golpe contra o crime organizado no Brasil da história do parlamento brasileiro. Porque, ao mesmo tempo em que endurece penas, endurece processo, endurece cumprimento de penas, cria novas ferramentas, reforça ferramentas de investigação e processo, e cria fonte de recurso para as atividades, para que o seu Estado, Omar Aziz, finalmente receba o investimento público necessário para o combate ao crime, nos rios, que são oceanos, nas florestas, que são um desafio. Sem dinheiro, combate ao crime não existe, e a gente ataca isso de forma muito objetiva nesse projeto. Então, o voto é, senhores colegas, pela aprovação do PL 5.582, de 25, com acatamento total ou parcial das emendas 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36 a 43, referidos no nosso relatório anterior, e das emendas números 44, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, essas acatadas parcialmente, nos termos da seguinte emenda substitutiva. E aí... Bom, e falando também de crime organizado e investigações, vamos ver também a CPI do INSS, que rolou aí durante esse fim de ano. Ela inicia a análise sobre as quebras de sigilo do Banco Master. Então, temos aqui, iniciou a análise a CPI do INSS, CPMI, na verdade, iniciou a análise do material obtido através da quebra do sigilo bancário, fiscal e telemático de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, e apontado como figura central das investigações de um esquema de fraude estimado em 12 bilhões, envolvendo a venda de créditos ao Banco de Brasília. A chegada dos dados marca uma nova fase dos trabalhos da comissão e poderá ampliar o alcance das apurações no Congresso Nacional. Tá? Então, aqui na semana passada, os parlamentares aprovaram a quebra dos sigilos de Vorcaro. O TCU colocou o executivo no centro da investigação. O relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, afirmou à época que o banqueiro precisará esclarecer operações do Banco Master relacionadas à oferta de crédito consignado a aposentados e pensionistas do INSS, foco principal da comissão. Bom, o que mais vamos falar de Vorcaro? Então, tá aqui, ó. A quebra do sigilo encontra contato de Moraes e esposa de Alexandre de Moraes. Gente, sério. Entre os números da lista de contato do Vorcaro está o do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revela documento obtido pela coluna. A esposa de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Bart de Moraes, foi contratada pelo Banco Master por 3,6 milhões ao mês, em um total de 129 milhões, conforme revelou a colunista Malu Gaspar, do jornal Globo. O acordo previa a defesa dos interesses junto ao Banco Central, à Receita Federal e ao Congresso Nacional. O número de Viviane Moraes também consta na lista de contatos de Vorcaro. Aí fica bastante difícil, né, gente? Porque sendo esposa do Alexandre de Moraes no STF, fica difícil, né? Aqui, Célia Silva, muito obrigada pela contribuição. Então, bora lá, gente. Falta R$74. Socorro, vou colocar aqui. Socorro.
Ai, meu Deus, essa semana maluca, socorro. Vem no Pix ou no Superchat, gente. Dá pra fazer dos dois. Não tá afim de mandar no Pix? Manda no Superchat mesmo. Passa no cartão aí, passa na dolorosa do cartão. E a Janice Nunes aqui comenta também. Então, só tenho a agradecer vocês que estão aqui conosco. E bora lá, gente. Bom, é muito sério, tá? Essa questão do envolvimento da Viviane Moraes. Ela é esposa do Alexandre de Moraes, que é ministro do STF, que fez relatoria de diversas ações. Então, assim, independentemente dele ser relator ou não do caso envolvendo o Banco Master, não importa. Gente, existe um grande conflito de interesses aí. Então, isso precisa ser muito bem apurado, porque envolve também o ministro Toffoli, o que nós vamos falar aqui agora, inclusive. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!